Hi guys, aqui é a professora Raul. Hoje eu vou estar explicando para vocês o verbo to be na forma afirmativa. Então, o verbo to be, ele significa dois verbos da língua portuguesa, o verbo ser e o verbo estar. Tem uma estrutura que ele vai obedecer na forma afirmativa. A primeira coluna são as colunas dos pronomes pessoais, personal pronouns, que nós já estudamos anteriormente. Então, os personal pronouns ou pronomes pessoais, o verbo to be e o complemento. Então, os pronomes pessoais que nós já vimos. I significa eu, you, você, he, ele para homem, she, ela para mulher, it, ele, ela para coisas e animais, we, nós, you, vocês, they, eles e elas. Com o pronome I, eu só posso usar am. Não posso usar outro. Se eu usar outro, vai ficar errado. Com o pronome you, eu só posso usar are. Não posso usar outro. Com os pronomes he, she e it, eu só posso usar is. Também não posso usar outro. Apenas este pronome. Com we, you e they, eu vou usar are. Então, só posso usar com esses pronomes, esses determinados, os verbos to be. Não posso usar outro, né? Por exemplo, não posso usar I is. É errado, tá? Então, não pode usar. Tem que usar I am. E assim por diante. E aqui na terceira coluna, nós temos o complemento da frase. Então, já vou falar sobre esse complemento. O verbo to be, ele significa o verbo ser e estar, conjugado. To be é o verbo ser e estar sem conjugação. Termina em ar, e ir, né? Então, ser e estar termina em er e ar. Quando eu conjugo eles tomam essas formas aqui. Am, is e are. Como eu vou saber se o verbo to be significa ser ou estar? Vai depender do que está na frente dele. Então, você tem que olhar o que está na frente para saber se o verbo to be significa ser ou estar. Por exemplo, here significa aqui. Deixa eu pôr outra. Significa aqui. E happy significa feliz. Então, se eu disser I am here, eu estou aqui. Porque eu não posso dizer eu sou aqui. Se eu disser you are happy, você está feliz. Não posso dizer você é feliz. Até pode, mas geralmente é o verbo estar, ok? Então, você está feliz. Muitas vezes tem atividades para vocês completar com o verbo to be, né? Por exemplo, essa frase. Se for para você completar com o verbo to be, você tem que observar o que tem na frente do espaço, antes do espaço. Aqui nós temos o pronome she. Se você observar aqui o pronome she, eu uso is. Então, aqui no espaço, eu só posso usar is. Não posso usar outro verbo to be. Se eu usar am, por exemplo, vai ficar errado. Então, você tem que prestar bastante atenção na hora de fazer o exercício completando com o verbo to be, porque você tem que olhar o que tem antes e saber bem isso aqui de cima. Certo? Saber qual verbo to be vai com cada sujeito. Se na frase tiver um sujeito com um nome próprio, por exemplo, vamos usar esse aqui que nós já vimos. Ted está aqui.
né? Então, qual é o verbo to be que eu vou usar aqui no espaço? Ted é quem? Você tem que se fazer essa pergunta. Ted é eu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas? Ted é ele, é um homem. Então, qual o pronome que eu uso para ele, homem? É o he. Portanto, o verbo to be que eu vou usar com he é she. Perdão, é o is. Ok? Então, você vai completar com is. Se a frase tiver dois nomes próprios, Ted and I Ted e eu somos casados. Por exemplo, essa frase, Ted and I married. Ted e eu somos casados. Então, o verbo to be aqui que eu vou usar é are. Por que eu usei are? Porque o sujeito da frase é nós. Ted e eu somos nós. Se olhar lá em cima, nós é we. E o verbo to be que vai com we é are, ok? Então, eu tenho que usar are com esse sujeito da frase, ok? E assim por diante. Espero que vocês tenham entendido. Bye, bye.